Bem-vindos também aos que nos acompanham pela internet. Pedimos a gentileza que, se puderem, desligar os celulares, né, para a gente aproveitar melhor a palestra. E é isso. Os nossos recados estão sempre fixados lá no nosso mural e também no nosso site, tá? Então, quem quiser tá dando uma olhadinha lá. A gente pede só que, agora para o mês de maio, né, estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. Então, quem puder estar contribuindo, desde já, nosso muito obrigada. Bom, então, nesse momento, né, já sintonizados com a paz desse ambiente, elevemos nosso pensamento ao Pai e agradecemos pela vida. Agradeçamos pela oportunidade de mais um despertar, onde aqui estamos com saúde e disposição para iniciarmos mais uma semana. Que os amigos de luz sempre nos acompanhem, nos protejam e nos inspirem para o bem, hoje e sempre. Que possamos aproveitar ao máximo o que nos será passado hoje, para, ao sairmos daqui, poder transmitir ao que nos cerca. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro vai falar conosco sobre diálogo frio, né? Por favor, seja bem-vindo. Deixa a fotinha lá. Que bom. Bom dia, né? Nossa, de novo, gente. Bom dia. Ah, ufa, eu já estava indo embora já acabou a palestra, de repente, onde, né? Quando vocês acordaram cedo no domingo de feriado para ver se tinha palestra. Então, que ânimo, temos que ter este ânimo de estar presentes, não só em corpo, mas estar presente também em alma e em espírito, né? Quando a gente fala a respeito, né, quando nós nos preparamos, melhor dizendo, a respeito de como dar uma palestra, como ficar, se colocar, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão conseguir chegar? Não, a primeira coisa que temos que pensar é, será que eu vou conseguir passar? Será que eu tenho competência suficiente para levar alguma coisa a alguém? E isso me dá uma responsabilidade, isso me cobra muito forte. E me coloca em prontidão. Porque vira e mexe, as pessoas vêm e falam, então, você falou aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? E isso é complicado. Porque nós temos o conhecimento de que quando a gente passa alguma coisa a alguém, a gente não passa por uma coisa própria, uma vontade própria, um pensamento próprio, mas sim embasado em alguma coisa. Então, é imaginar como chega a mensagem até vocês. Então, essa mensagem, ela pode ser interpretada de uma maneira diferente pela Márcia, de uma maneira diferente pela Regina, uma maneira diferente. Então, é diferente. Cada um vai ter a sua interpretação. E isso na comunicação é interessante, porque quando eu emito um som, uma palavra, uma ideia, isso chega até o receptor, tem o emissor e o receptor. E como esse receptor recebe, decodifica essas palavras? Complicado. Né? Porque no meio tem o quê? O que nós chamamos de ruído. Esse ruído vai desde um som, desde um vento, desde uma freada, desde um tocar de celular, um vibrar do celular, desde o meu pensamento não antenado com aquilo que está ocorrendo. E então a palavra que foi dita pode ser interpretada de uma outra maneira. Complicado. Então, este diálogo que se exerce entre as pessoas é algo muito delicado. Por que é delicado? Vocês mesmos, né, todos nós temos aquilo que chamamos de relacionamento entre uma pessoa e outra.
E é super fácil, né, gente? É tranquilo, é sereno, o que um fala, o outro entende, o outro devolve na mesma, ai que maravilha, ai meu amor. É aquela coisa super saudável, bonita, que é o dia a dia das pessoas, né? Complicado. Porque dentro dessa comunicação, essa ação em comunhão, temos que realmente vivenciar esta ação em comunhão. De que maneira? Aí é de cada um, né? Não existe uma receita de bolo. É uma evolução de cada um. Conforme a gente vai nos conhecendo, nós podemos já identificar de que forma, de que maneira e até de que olhar eu levo para o outro. Quando criança, minha mãe olhava para mim e falava, dancei. Né, no olhar dela. E isso é interessante, porque é uma comunicação muito verdadeira, muito próxima. Experimente conversar com alguém olhando nos olhos da pessoa, sem tirar. O que vai acontecer? Eu vou levantar qualquer coisa, menos olhar nos teus olhos. Porque o olho, né, segundo dizem, é a janela da alma, o olhar é a janela da alma, ele revela coisas. Foi, acho que na sexta-feira, eu estou meio fora de fuso horário, não sei se é sexta-feira ou se foi no jornal de ontem, uma reportagem que quando a mãe olha para a criança em tenra idade, né, ela transmite um hormônio, ela transmite, me ajuda, ela transmite uma coisa dentro dela que modifica e isso ativa uma união maior entre os seres. E a criança fica assim, olhando. Vi de exemplo de ontem. Né? Estivemos ontem na casa de uma grande amiga e o neto dela se encantou, né, de uma tal forma que dificilmente fazia com outras pessoas aquilo. Que é o olhar, que tem a comunicação do olhar. E tudo isso, a gente começa então a ver a importância do olhar. Jesus, esse que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, ele olhava com olhos de amor. Ele olhava mas assim, era um amor muito forte, muito verdadeiro, onde nós não conseguíamos olhá-lo nos olhos. Vergonha, receio, uma série de coisas. Mas ele não colocava aquele olhar que dava uma sensação de soberano, de soberba, de altivez. Não, era o amor fraterno. Onde ele chegava para as pessoas e com todo o amor olhava nos olhos e falava, ai, seu hipócrita. Ele falava assim, eu sou hipócrita. Você pode dizer, é hipócrita mesmo. Então, essa forma de dialogar com as pessoas, que é extremamente importante. Assim como é importante a evolução do homem através de tecnologias. O homem tem cada vez mais galgando espaços, literalmente o espaço, buscando novas conquistas espaciais. Eu lembro, né? Eu lembro porque eu sou um estudioso que não é do meu tempo, né? Onde havia a corrida espacial, onde tinha a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra os Estados Unidos of America, e ver quem é que seria o primeiro a colocar o homem em órbita, né? E então aquela coisa, aquela conquista. E hoje o homem está indo além, está até descobrindo também uma possibilidade de exploração espacial e conquistas aí afora. Isso é importante, essa comunicação, essas modernidades, é extremamente importante. Mas, o que aconteceu com isso? Afastou um pouco das pessoas. Por quê? Vamos retroceder um pouquinho no tempo e vamos imaginar, ainda em alguns lugares existe ainda esse meio de comunicação, chamado porta de geladeira. Ok? Então a pessoa acorda, né, vai trabalhar e coloca um bilhetinho lá, dê alimento para o cachorro. Ou então vá comprar aquelas coisinhas básicas, né? Daí a pessoa que acorda depois, não tem mais o companheiro ou a companheira, tem o recadinho da porta da geladeira. E esta virou um meio de comunicação interessante, que foi muito utilizado e ainda, em alguns lugares, ainda se utiliza. Mas o que faltou aí, gente?
Porque se você trabalha de segunda a sexta, digamos até o sábado, nós temos o quê? O domingo, para poder nos olharmos nos olhos. Aí a modernidade vem e fala o seguinte, né? A filha chega e manda, né, um recadinho para a mãe na porta da geladeira. Oi, mãe, eu agora tenho um e-mail, pode mandar para mim, meu e-mail é tal. Ou então, oi, mãe, eu estou com um WhatsApp, mais moderno ainda, o meu WhatsApp está funcionando. E é engraçado que a pessoa chama, filho, vem almoçar via o WhatsApp que está do outro lado da porta. Porque se a mãe fala, o filho não ouve, mas se ele ouve, vai ver quem é que tocou lá o WhatsApp para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje em dia, gente? Esses diálogos frios que existem. Eu sou do tempo, nossa, agora foi me sentir velho, né? Aliás, todos nós, com poucas exceções, Silvestre, não tem ninguém aqui que é desse século, né? Todos são do século passado, olha que coisa pesada, todo mundo do século passado, né? Todos nós somos do século passado, e eu me comunicava com as pessoas via carta, não é e-mail, é carta mesmo. Eu parava, pegava um papel, escolhia o papel para quem eu ia mandar, pegava uma caneta, pensando que essa caneta é legal para que vai escrever para quem eu ia mandar, respirava e colocava os meus garranchos naquela carta, muitas vezes incompreensíveis, mas estava lá, aqueles garranchos, não sei o quê, dobrava, ia no selo, perdão, ia no correio, colocava selo e mandava a carta. E esperava ansiosamente, quando o carteiro bater na porta, tipo Roberto Carlos, né, para colocar a cartinha da gente lá na caixa do correio, para ver se a pessoa tinha respondido a carta. E detalhe, não era uma carta que ia viajar o planeta, era uma pessoa que ia da Zona Norte para a Zona Sul, de repente. Não era legal isso? Ah, mas você é frio. Não, mas eu colocava em todo esse processo o quê? Sentimento. E aí, se eu queria conquistar a garotinha, alguma coisa assim, você colocava um perfuminho, dava beijinho, as meninas faziam esse tipo de coisa. Não era bonito? Não era legal? Vinha aquele papelzinho timbrado com o personagem X. Embora fosse um papel que se comunicasse, tinha toda uma intenção dentro daquele papel. Hoje, você coloca 3 dedadas, né, dá 3 dedadas lá, e abriu lá a sua comunicação, e ao lado, antes ou depois daquela comunicação, tem um spam, tem uma série de coisas, aumente não sei o que, enfim, é complicado, né, gente? A gente acaba recebendo cada coisa, a gente nem esperava que aquilo existisse, né? E a gente acaba recebendo esse tipo de coisa. E por que a gente sai dessa coisa que era tão bacana, tão interessante, era tão próximo, embora distante, um antagonismo aí, e vive num diálogo frio incessantemente? E a gente gosta desse tipo de coisa. Analisando pedagogicamente, como educador que sou, eu vejo até que houve um certo avanço. Como assim avanço? Porque agora as pessoas, pelo menos, embora escrevam errado, estão escrevendo. Que antes nem escrever, escrevia. Agora já estão começando a preocupar, a fazer VC, BLZ, carinha com sorriso. Tem até uma propaganda falando sobre isso hoje em dia. A comunicação mudou. Será? Quando esse cidadão esteve aqui, às vezes pode tirar o quadro, quando esse cidadão esteve aqui conosco, ele foi um grande comunicador. E não precisou de nenhuma tecnologia. Qual era a tecnologia que tinha lá naquela época? O fogo. Tem uma coisa de tecnologia, era fazer bom uso do fogo. Olha como que são os tempos. E ele, com toda essa seu cabedal de conhecimento, arrastou multidões ao lado dele. Falando, inclusive, de maneira que eles pudessem entender, através de historinhas, as famosas parábolas. E mesmo assim, passado mais de 2000 anos, a gente não entendeu o que ele falou. Nós não entendemos realmente qual foram os verdadeiros significados daquelas suas mensagens maravilhosas. E nos preocupamos em fazer uma comunicação com outros planetas. É importante? Lógico que é, gente. Mas as asinhas que nós
nos colocamos, que é a simbologia do anjo católico, né? Todo mundo, se eu falar em anjo, todo mundo já sabe o que é o anjo. Acabou de chegar um. Né? Então o anjo chega com suas asas abertas, enormes, né? E que são essas asinhas? É a asinha da sabedoria, do conhecimento, da inteligência, e a asinha do emocional, aqui é a racional, a asinha do emocional, que é a caridade, o amor, a compreensão, a ajuda. Essas duas asinhas, quem aqui empinou pipa, né, sabe que quando você está empinando pipa e ela começa a pender para um lado, o que faz? Dá uma esticadinha, coloca um estirante, faz, para poder. Então é exatamente, porque se tiver uma mais forte do que a outra, o que vai acontecer? A pipa desce. Agora, se tiver alinhado, ela vai ao alto. Então, nesta comparação, as nossas duas asinhas, a da moral, da ética, a da caridade e da razão e do saber, do conhecimento, elas têm que bater lado a lado. E para bater lado a lado tem que haver o quê? Uma comunicação clara, precisa. Assim como nosso amigo também comunicou a toda hora, a todo instante, com todos. Quando questionado, ele respondia. Se calou uma única vez. Vocês lembram quando foi essa última vez que ele se calou? Todo mundo fugiu do catecismo, né? Muito bem. Ninguém lembra? Quando, de frente ao Pilatos, a Pilatos, este Pilatos o interroga. O que é a verdade? Jesus, por acaso, não tinha o conhecimento da verdade? Não, ele tinha. Mas ele, então, se cala. Por quê? Se hoje o grande conflito entre as pessoas é a minha verdade é melhor que a sua verdade, alguma coisa aconteceu. O que há entre as pessoas que não funcionam? É imposição. Eu imponho a minha vontade, a minha verdade sobre a sua. E aí eu retruco e a coisa vai ficando num diálogo incessante e pode chegar até as vias de fato. Então, olha a consequência de quando nós colocamos a nossa verdade à frente. No mesmo momento, quando Pilatos fala, vós é reis, né, ele responde, tu assim o dissestes. Ele não falou nem não e nem sim, mas falou o que você disse. Ah, então você é rei, né? Se fosses reis, meu pai enviaria uma multidão de anjos, né, para me libertar dos teus. Você só tem poder sobre mim por causa do meu pai. Foi muito claro o que ele disse para a gente naquele momento. Não houve nenhum ruído. O ruído que houve foi o coração de Pilatos que tremeu na base. Tremeu tanto na base que ele então foi buscar numa legislação qualquer para tentar se livrar da culpa de matar um inocente. E aí é quando ele percebe que na Páscoa judaica você poderia libertar um prisioneiro mediante a escolha popular. Essa foi a grande sacada de Pilatos para tirar ele, eximar ele da culpa. Mas foi covarde. Ele tinha o poder de falar, não, eu não quero e acabou. Mas teve a fraqueza, foi covarde. Então, gente, também não adianta nós não falarmos de alguma coisa a alguém por covardia. Por querer deixar de lado, depois vai encontrar com isso à frente depois. Se o momento, se a providência nos colocou frente a frente com alguém ou com alguma situação, é para nós enfrentarmos. É para nós termos a coragem de chegar e resolver o problema. Tomarmos uma atitude. Não sermos omissos como Pilatos foi omisso. Ah, mas às vezes é melhor se calar. Sem dúvida nenhuma. Já que você vai falar bobagem, fique quieto. Melhor não falar bobagem.
né? Porque o mestre também nos deixou o legado de que não é aquilo que eu coloco para dentro de mim que é ruim, e sim aquilo que sai de dentro de mim. E uma palavra má proferida pode machucar e doer muito mais do que uma agressão física. Então, olha a problemática que envolve. Eu fico num dilema. Caramba, eu tenho que falar ou não tenho que falar? Mas como falar, de que forma falar e como agir? Façamos uma pequena reflexão. Estamos palmilhando, caminhando, engatinhando, melhor dizendo, dentro de uma doutrina chamada doutrina dos espíritos. Doutrina essa que nos coloca como responsabilidade a nós tudo aquilo que fazemos, seja por atos, ações ou por palavras e pensamentos. Mais uma vez, relembrando o mestre, nos asseverou dizendo que nós já estamos errados só de pensar. Uau! Né? Então, numa situação assim, de que forma agir, nós somos chamados a muitas reflexões. Principalmente aqui abaixo da linha do Equador, nós brasileiros, que é um povo extremamente caliente, aquela coisa que o coração fala mais forte, né? A emoção fala mais forte do que a razão, eu coloco os pés pelas mãos a toda hora, a todo instante. E uma boa parte veio de outro conceito religioso, outra doutrina, aonde depois que ter feito isso, batia no peito e falava minha culpa, minha culpa, minha culpa. Mas fazia de novo, depois minha culpa, e fazia de novo. Então, pera lá, o que adianta? Será que não houve tempo de você fazer uma reflexão, ver o erro e não repeti-lo? Dê graças ao Pai por termos, sim, a saúde física, mas principalmente, gente, a saúde mental. Que com o cognitivo eu sou capaz de discernir o certo do errado, do justo e do não justo, do belo e do feio, das ações. Porque é aonde nós vamos entender, e a quem muito sabe, muito será cobrado. Porque se eu erro por falta de conhecimento, ok, eu errei por ignorância. Vou responder por isso. Não erro mais. No dito popular não fala que, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria? O macaco não mete a mão em cumbuco. Tem vários ditos populares aí, não é assim? Que quer dizer o quê? Levou uma pancada, aprendeu, não faz mais. Então somos nós. Nós também temos essa maneira de evoluir. Lamentavelmente, nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, o que predomina, gente? Vamos lá, é uma pergunta que requer uma resposta. Num planeta de provas e expiações, o que predomina? O mal. Predomina o mal. O mal, ele está à frente do bem. Gente. Aceitem isso. Existem o bem, existem as coisas. Só que ainda nesse estágio evolutivo do planeta, e como o mal predomina, nós aprendemos através da dor. A dor nos ensina. Você chega para uma criança e fala, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. O que a criança faz? Põe o dedo na tomada. Leva um choque e uns cascudos depois. Ela vai voltar a colocar o dedo na tomada? Talvez, né? Se tem aquela golpa mais porrada, vamos lá, né? Talvez pode até ser, né? Mas, aí, esse talvez, amiga, é devido à sua pré-existência, às suas condições lá atrás. E cabe aos educadores desse momento observar e corrigir. A maioria das vezes a pessoa aprende e não volta a colocar mais. Então a dor, ela é aquilo que dá, né, arruma o prumo para as pessoas. E no diálogo é onde a dor também se faz presente.
ou a falta do diálogo, que é pior ainda, a omissão, a covardia. Quantos de nós não estamos vivendo num mundo enorme? São Paulo, me corrigem, 18 ou 16 milhões de pessoas que tem, por volta de... os transportes públicos estão sempre livres, eu consigo ter assento, eu chego lá, eu sento tranquilamente, sempre desço na estação que eu quero. É uma coisa assim muito bacana e fácil, ou seja, a multidão que nós convivemos e nos encontramos extremamente sozinhos. Sexta-feira agora, em plena aula, um aluno chega para mim e fala: ai, professor, ele teve, né, a aula, ele teve que ir para a escola, eu tive que vir para cá porque eu não aguentava mais ficar no computador. Eu falei: tá, mas o que te levou a isso, né? Não, porque lá eu converso com todo mundo, mas eu não vejo ninguém. Eu precisava olhar para alguém e ter um retorno visual das minhas indagações. Eu falei: senta aí, vamos conversar. Nem foi aula da matéria em si, foi o tipo de aula que a gente teve. Então, é bacana quando você percebe que um jovem teve essa tenacidade de perceber que o mundo dele é muito mais do que simples visor de 17, 21 polegadas, sei lá o quê. Interessante isso, né? Você está num momento, o melhor momento da tua vida. Nós estamos agora, aqui e agora. Esta é a sua melhor reencarnação. Tenha certeza disso. E faça valer a pena. De que forma? Não existe uma receita de bolo. Cada um, graças a Deus, é cada um. Cada um tem o ombro do tamanho e a força dos braços para carregar a tua cruz. Eu não posso carregar a sua cruz. Posso te ajudar, posso fazer com que você a enxergue de uma maneira mais leve, mas eu não posso carregar para você. Todavia, de nada vale tentar enganar, adiantando os problemas indefinitivamente. Chegará um dia que os teremos que enfrentar face a face. Então, essa é a sua cruz. Pega e siga o mestre. Ah, mas você não sabe, quer trocar os meus problemas com os seus sem ver? Olha que te dou um descontinho, hein? Não adianta, gente. Nós temos os nossos próprios problemas. As curvas estarão sempre nos esperando ali, para nos pegar. Por que será, gente? Faça uma reflexão. Eu estou aqui nesse planeta onde nós acabamos de constatar que a dor nos faz evoluir e que o mal prevalece. Será que nós estamos aqui de passagem, à toa? Não, né, amiga? Nós temos muito que saudar. Se eu falar em questão financeira, monetária, din-din, todo mundo já vai saber o que é o cheque do júri especial, o cartão, eu já sei o que é, né? Já eu fico desesperado. E coloque isso também do lado moral. Quanto que nós estamos devendo ainda, gente? Será que o nosso saldo bancário no banco da alma, ela está no verde? Eu acho que não, né? Se tivesse, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em outras planagens. Se estamos aqui, ok, beleza, essa é a minha melhor reencarnação, o que eu posso para transformar isso, para saldar a minha dívida, para poder dever menos aí para o Criador? Faça amor, faça caridade. Contribua para você mesmo crescer. Seja, entre aspas, egoísta no sentido de que você tem que ter ambição. Qual que é a sua ambição? De crescer. Eu fico muito feliz de ver aqui na plateia alguns ex-alunos e alunos, enfim, que a gente acaba sendo aquilo que eu falo no começo da palestra. Olha a responsabilidade que você tem naquilo que você fala. Então, se as pessoas vêm para te ouvir, é porque você fala alguma coisa que pode, eu não, através de mim, que fala que possa servir. Sendo assim, a gente tem que ter um direcionamento, uma responsabilidade. Acreditar. Então, você nesse exato momento, é a primeira pessoa que tem que ser feliz. Qual é o próximo mais próximo? Quem está do meu lado? Não, quem está dentro de mim.
sou eu. O próximo mais próximo sou eu. Então, pera lá. Se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não me amo, se eu não me perdoo, se eu não sou caridoso para comigo, como que eu posso dar alguma coisa a alguém se eu não tenho essa coisa? É fácil, gente. Aí eu estaria revestido de quê? De máscaras. O mundo está cheio de máscaras. O diálogo entre um e o outro é feito do quê? De simulações. Nossa, Pátria, adorei o seu colar. Como você está bonita. Percebeu, gente? Eu sei que vocês não fazem isso, mas imagine as pessoas que fazem. Como deve ser chato e triste. O pensamento, gente. Jesus, abre aspas. Vós errastes só de pensar, fecha aspas. Complicado, né? E o pensamento é uma das coisas que nós fazemos sem pensar. A gente pensa toda hora, a todo instante. Vamos ficar agora 1 segundo sem pensar, valendo. E eu tenho que ficar sem pensar. Você pensou? Eu vou dormir. Você está pensando muito dormindo. Então, a gente vai entender o verdadeiro significado daquela palavra, vigiai e orai. Porque nós analisamos de uma outra maneira. Eu vigio o outro e oro por mim. Tem que ser ao contrário, né, gente? Eu tenho que vigiar os meus pensamentos e orar pelo outro. Opa! Aí é difícil, né? É o começo. Será que eu consigo vigiar os meus pensamentos? Por exemplo, agora, 10h33, a gente pode... Bom, eu tenho um churrasco para ir daqui a pouco, eu tenho que acender o fogo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que colocar a cerveja na geladeira, Mas para lá, você está aqui na palestra. Ou você está apenas fisicamente aqui na palestra? É o diálogo que você faz consigo mesmo. Muitas vezes esse diálogo, nós não nos pegamos em conflitos internos. Você está discutindo com quem? Com você mesmo. Com a tua consciência, com o teu ser interno. Com aquele animal que habita a mim e a uma boa parte das pessoas. Esse animal que quer trucidar o primeiro que me fechar na rua. É aquele animal que está querendo vociferar, enfiar as garras naquela pessoa que pisou no meu pé. Aí a pessoa fala, bom dia para quê? Né? E essa é a comunicação que eu faço. Sem contar a comunicação não verbal que o meu corpo fala, onde entre os olhos também. Mas pelo menos houve uma evolução. Que evolução foi essa? Foi a evolução que eu não vociferei. Eu apenas rosnei, já é um progresso. Né? Porque havia tempos onde eu já puxava a espada ou qualquer coisa e já resolvia a coisa rapidinho. Já resolvia o meu problema, se é que eu resolvia. Né? Angariava outros problemas. Mas vamos lá, fazia o ato. Aí passou-se uma evolução, hoje eu tenho vontade de fazer o ato, mas eu apenas falo, eu agrido verbalmente. Passou-se um pouco mais da evolução, eu já não faço o ato, já não agrido verbalmente, mas eu continuo desejando. Você vai cruzar com o seu ir na frente, você desejou mal a pessoa. Aí você passou a evolução, deixou de matar, deixou de agir, deixou de falar, deixou de pensar e começou a ignorar. É uma evolução. Aí, mas olha quantas evoluções se faz necessária para eu chegar e falar, eu te amo, meu amor, meu irmão, seja feliz, verdadeiramente. Para quem conhece, é o exemplo da Jujuba. Né? E é isso que a gente acaba identificando. A história da Jujuba é que quando uma mãe dá um saquinho de Jujuba para a criança, e não separa para ninguém, é tudo meu. Né? A mãe, não, é meu. Daí numa segunda vez que a mãe dá, ela é muito a contragosto, ela dá uma jujuba para cada criança.
Aí numa outra vez ela pega o saquinho de jujuba, vai, tá bom, vai, pega quanto você quer. E numa outra, olha, eu tenho jujuba. É evolução. Nós, seres que acreditamos no ontem e que teremos um amanhã, temos que fazer no hoje a nossa evolução. Nós não evoluímos na erraticidade. Como não? Que blasfêmia! Gente, vamos estudar, Kardec principalmente, e lá nós vamos ter uma aprendizagem. Nós vamos aprender, nós vamos identificar, nós vamos perceber, mas a verdadeira evolução do ser humano é na carne. É onde tem as provas. É onde eu vou realmente colocar em prova aquilo que eu aprendi. Então eu aprendo lá, mas evoluo aqui. Aprendo lá, evoluo aqui. Agora, se eu aprender lá e não evoluir aqui, quer dizer que eu não aprendi lá. E tenho que evoluir aqui. E assim vai. A história vai nos mostrando. Olhar nos olhos, que são as janelas da alma, é de suma importância para se detectar o que vai por trás de simples gestos e palavras. Muitas vezes, quando nós nos encontramos em situações extremas, faltam-nos palavras para dizer alguma coisa a alguém. Faltam-nos palavras para nos desculparmos com aquela pessoa. Faltam-nos palavras para demonstrar todo o sentimento, todo o amor, toda a dedicação que aquela pessoa nos fez ou que nós a fizemos. Mas todas essas palavras poderiam ser substituídas com um gesto. Gesto esse que pode ser desde um simples olhar nos olhos, no fundo dos olhos, desde um passar a mão na cabeça, desde um beijo, ou os mais antigos, desde a bênção que você recebe ou dá. Isso tem um significado muito maior. Porque não são simplesmente, né, as palavras ou os atos em si, né, de dar o material, dar o que está dentro das suas possibilidades, mas dar o que está dentro de você. Isso é mais importante. O coração, o amor. E é essa como posso dizer, essa transmissão de energias que transforma. Que transforma diálogos frios que aquece a alma através de um comportamento amoroso para com o próximo. Porque eu só vou poder ofertar a alguém aquilo que eu tenho. Então, se dentro de mim habita o animal, e habita esse animal, eu tenho que fazer o quê? Enjaulá-lo e deixar florescer em mim a semente do amor divino, o qual o Criador, quando me criou e criou a todos nós, colocou em cada um de nós. Esta semente de amor divino é que Deus nos colocou e falou: filho, beijo, vai ser feliz. Nos deu essa responsabilidade de sermos felizes. E essa mesma sementinha que nosso irmão maior, Jesus, observou em cada um daqueles que estavam lado a lado e falou: vós sois deuses, podereis fazer aquilo que eu faço ainda mais. De que forma? Ame uns aos outros como irmãos que somos e ó Deus sobre todas as coisas. E qual outra forma? Não faça aos outros o que não queres que te faças. Os dois pilares da essência de Jesus. Não haveria necessidade de criar nenhum culto religioso. Não haveria necessidade nenhuma de termos templos sagrados, várias e várias instituições religiosas. Bastaríamos nós nos amarmos como irmãos que somos e nos respeitarmos uns aos outros. Era o suficiente. A mensagem foi clara, foi cristalina e o homem não entendeu. Criou-se edifícios, criou-se muros, criou-se uma série de outras instituições, cada um com a sua verdade.
impondo a sua verdade em detrimento da verdade alheia, não percebendo que Jesus mesmo se calou diante do questionamento da verdade. Os conflitos, as guerras, as suas grandes maiorias foram através dessas imposições da minha vontade, da minha verdade, em detrimento da sua. Então, quantos diálogos são interrompidos, são feitos através de brigas e discussões por causa disso, da minha verdade ser maior que a sua? Quantas pessoas se deixam de se falar por causa de simples palavras malditas, e não malditas de maldição, de maditas, né, na hora e no momento inadequado? E aí? Onde eu me encontro, onde eu me encaixo nesse momento? Eu me encaixo nesse momento na essência divina, que é esse momento aqui. O meu melhor momento é esse, minha melhor reencarnação é esse, e que eu possa ser o responsável pela minha felicidade. E se a minha felicidade é fazer os outros felizes, que assim seja. Vamos aberto a perguntas. Alguma pergunta, alguma colocação? Não. Suas considerações finais, então? Tudo quieto. A gente fica assim um pouco atento, né? Porque durante a palestra nós vimos alguns assim, poucos assim, que bom, né? Que tem poucos que estão dormindo, isso é importante. Mas a gente tem, né? Aquilo, será que as palavras foram jogadas ao vento? E palavras que são jogadas são captadas? Então tem essa, como nós falamos, do emissor do receptor. Então, oxalá, ou seja, tomara que as palavras tenham chegado até os seus ouvidos e façam, né, o refletir. Né? Eu gosto de instigar bastante as pessoas, usando através daquela maiêutica socrática, e eu comento com os alunos, eu quero que você saia daqui me odiando, porque eu não quero que você me ame, eu quero que você me odie, cada vez mais você vem com vontade de querer saber. Isso é legal. Tá? Então a gente cutuca as pessoas para poder fazer com que vocês, o seu ser interno, se mexa. Tá? Então, em relação a essa comunicação, vamos pegar sim esse também outro grande comunicador e diferenciador dentro do sistema planetário, chamado Sócrates, né, que teve antes de Sócrates, o pré-socrático, e depois de Sócrates, o pós-socrático. Tamanha influência que ele teve no meio. E ele utilizava, sim, desse diálogo muito aberto, muito claro, muito incisivo e também muito fraterno com os seus discípulos, né, onde ele dizia que nada sabia. O grande sábio da humanidade, com a sua humildade, falava que nada sabia. E fazia com que as pessoas que o interrogassem tirassem delas mesmas as respostas. Então, será que dentro de mim não se encontra as respostas das minhas inquietações? Pensamos nisso. E a próxima vez que nós formos falar alguma coisa a alguém, vamos lembrar daquela passagem de Jesus, daquela frase de Jesus, melhor dizendo, que é aquilo, se eu não gosto de grito, se eu não gosto de xingamento, será que eu tenho que gritar e xingar para a pessoa? Se eu não gosto de tal coisa, de tal ação. Então, pensemos muito nisso. Como que você vai jogar essa informação? De que forma que você vai jogar essa informação? Porque a lei da física fala, se eu jogo alguma coisa na parede, essa coisa volta para mim com a mesma força e com a mesma intensidade. Então, vamos começar a espargir mais amor, que egoisticamente pensando, esse amor volta para mim. Então, se eu jogo ódio, raiva, ingratidão, o que eu vou receber de troca? Ódio, raiva, ingratidão. Sabedor disso, qual é o meu papel? Jogar caridade, fraternidade, amor, porque eu serei o maior beneficiado. Fiquemos em paz. Bom, então nesse momento, envolvidos nesse amor maior, unindo nossos pensamentos e nossos corações, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por aqueles que se encontram no leito de dor,
com sua saúde física fragilizada. Que essas vibrações lhe cheguem, acalmando suas dores, lhes fortalecendo, para que restabeleçam sua saúde. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que essas vibrações transmutem essas energias negativas, transformando em amor, paz e harmonia. Vibremos por aqueles que não têm um lar e se encontram nas ruas. Que essas vibrações acalmem seus corações e se sintam amparados e confiantes no amor do Pai. Vibremos pelos nossos lares, levando essa luz e esse amor que vai se expandindo por todos os cômodos e envolvendo a todos que conosco convivem. E nesse amor, agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade, por mais um dia que se inicia, e que a semana seja abençoada, com muita saúde, muita harmonia, paz, trabalho e disposição. Que possamos, mesmo com as dificuldades, nos mantermos em sintonia com essas boas energias. Que assim seja, graças a Deus.